Amém. Que alegria essa mensagem do Evangelho que nos incita a sermos os primeiros a servir ao Senhor, começando em nós toda boa obra. E é sobre isso que nós vamos estudar nesta manhã, neste domingo de ressurreição. Nós continuamos estudando a série em Tito. E como não há nada de coincidência aleatória debaixo do céu, o texto de hoje vincula a nossa esperança eterna ao chamado de Deus para as nossas vidas. Tito, capítulo 3, versículos 1 a 15. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando e por si mesma está condenada. Quando te enviar a Ártemas ou Tíquico, apressa-te a vir até Nicópolis ao meu encontro. Estou resolvido a passar o inverno ali. Encaminha com diligência Zenas, o intérprete da lei, e Apolo, a fim de que não lhes falte coisa alguma. Agora, quanto aos nossos, que aprendam também a distinguir-se nas boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que se acham comigo te saúdam. Saúda quanto nos amam na fé. A graça seja com todos vós. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor, que esperança nós possuímos na lei de Deus. Há uma convocação aqui nesta manhã. Inclina os nossos ouvidos e os nossos corações para a tua lei e para a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Uma talvez das experiências mais gratas da vida profissional, particularmente aquelas pessoas que estão começando ali no mercado de trabalho, talvez como estagiário ou como qualquer outra função temporária, é a alegria de ser efetivado naquele emprego para o qual você havia sido contratado, não é mesmo? Eu não sei se você já passou por essa experiência antes. Você fala, yes, consegui. Né? A boa notícia é que talvez vai haver ali um aumento de salário, mesmo que seja pouca coisa, mas certamente também aumentarão as responsabilidades, aumentarão as pressões. Afinal de contas, agora você é titular no time, não está mais no banco de reservas. Meus irmãos, nesse domingo de Páscoa, nós estamos comemorando de forma especial a ressurreição de Cristo, o evento mais extraordinário, mais assombroso e mais esperançoso na história da humanidade. Cristo ressurgiu dos mortos, aleluia, é isso que nós pregamos e cremos. Mas agora tente entender este evento pela ótica daqueles 12 discípulos. Você vai entender por que eu comecei a minha introdução assim. Eles por 3 anos, eles serviram a Jesus intensamente, eles trabalharam no reino, mas aquele estágio parecia ter chegado ao fim, justamente naquela fatídica sexta-feira, quando seu amado mestre foi colocado num vil madeiro. Aquele sábado que se seguiu, provavelmente se arrastou lentamente, o dia mais lento e mais mórbido de todos, mas logo cedo no domingo, quando as mulheres
foram visitar Jesus, e eis que a pedra da tumba estava rolada. Elas entraram e não havia corpo algum ali. E eis que um anjo lhes aparece e diz: por que procuram entre os mortos aquele que está vivo? Você consegue imaginar quando essa notícia chegou ao ouvido dos discípulos, e depois quando o Mestre Jesus lhes apareceu, e eles constataram: Jesus ressuscitou. Mas eles também pensaram: peraí, Jesus ressuscitou, então o show tem que continuar. Nós continuamos servindo esse Mestre. Você já parou para pensar nisso? Para que Jesus ressuscitou? Claro, Ele ressuscitou para que você possa desfrutar da presença dEle por toda a eternidade no céu, para perdoar os seus pecados. Sim, Ele fez tudo isso. Mas Ele ressuscitou para mais do que somente isso. Ele ressuscitou para que o sirvamos em toda boa obra pelo restante dos nossos dias. E veja, assim como Jesus foi ali caçar Pedro, que já tinha voltado a pescar naqueles dias de ressurreição, para efetivar Pedro de uma vez por todas como apóstolo de Cristo, Ele também agora nos salva e nos chama e está nos efetivando para cumprir a missão para o qual fomos salvos, de fazer obras em nome do Senhor. E veja que esse texto de hoje nos mostra como isso começa a acontecer nas nossas vidas, como que nós devemos atender a esse chamado. Primeiro, nós vamos ver aqui um lembrete da prática de boas obras. Depois, o contraste criado pelas boas obras. E em último lugar, a motivação para as boas obras. Então, o lembrete, o contraste que elas criam e a motivação para as boas obras. Primeiro, veja esse lembrete. Vamos lembrar o contexto. Paulo está escrevendo a Tito e continua falando a ele sobre a necessidade de uma vida prática piedosa. A necessidade de que a graça de Jesus transforme seus servos e os habilite para servi-lo. E aqui nesse primeiro versículo, já de imediato, Tito deveria lembrar os cristãos em Creta de como eles deveriam proceder como bons cidadãos na sociedade, de que esses cretenses deveriam ser verdadeiramente éticos. Uma questão na qual nós já temos visto desde o primeiro capítulo, de que eles estavam assim bem deficientes, notoriamente deficientes. E Paulo diz, veja o primeiro versículo: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Veja que Paulo listou aí 7 qualidades gerais que são esperadas desses cidadãos cristãos. Primeiro, que eles deveriam estar sujeitos a governantes e autoridades. Naquele mundo grego isso poderia ser um problema, pois havia muita turbulência política, muita confusão, mas veja que ele diz que a igreja não deveria ser causa de polêmica diante dos governadores. Pelo contrário, ele diz, em segundo lugar, que ela deveria ser obediente às autoridades. É tão interessante, no final do capítulo anterior, no capítulo 2, versículo 15, Paulo diz que Tito deveria exercer a sua autoridade e que as pessoas deveriam se sujeitar à autoridade de Tito como pastor, como ministro da palavra. Mas agora ele amplia esse princípio e ele diz que nós devemos nos sujeitar a todas as autoridades. Por quê? Porque essas autoridades são instituídas pelo próprio Deus para o nosso bem. Paulo ecoa essa ideia exatamente lá em Romanos, capítulo 13, versículo 1 a 7. Terceiro, ele diz que as pessoas deveriam estar prontas para toda boa obra, para fazer tudo o que seja bom na comunidade onde elas vivem. Aonde quer que essa boa cidadania exija uma ação comunitária, os crentes devem ser sempre cooperativos, devem sempre trabalhar em prol do bem comum. Veja que também ele repete aquilo que ele já havia dito antes, que não deveriam difamar a ninguém, não deveriam levantar calúnias, não deveriam ser altercadores, mas sim pacificadores, gente que não fica promovendo contenda e desordem. Eles deveriam ser cordatos, ou seja, moderados, equilibrados, e dar provas de cortesia a todos, é o último que ele diz aqui, ou seja, literalmente aqui no grego, mostrar verdadeira humildade para com todos os homens. Um trato manso, um trato civilizado.
Você percebe que tudo isso Paulo diz, porque o que ele diz no primeiro versículo é que Tito deveria lembrar os cretenses dessas coisas. Isso é muito interessante. Grande parte do ministério de qualquer pastor, e eu me incluo, é estar constantemente lembrando as pessoas daquilo que elas já sabem, não é mesmo? Muitas vezes nós não precisamos de novos conselhos ou de novas doutrinas, e sim nos atermos àquelas verdades que nós já conhecemos. Crer e obedecer aquilo que nós já temos aprendido e ouvido. Eu adoro quando eu pergunto a uma pessoa qual que é a opinião dela sobre um livro cristão que ela tem acabado de comprar, um livro que ela tem acabado de ler, e ela diz, normal, não tinha nada de novo. Eu dou uma risadinha e eu penso, bem, o Senhor sabe tudo, né? Eu espero então que você já seja um mestre em crer e fazer tudo aquilo que o autor do livro propõe. É impressionante a nossa arrogância tantas vezes, quando a gente diz, eu já sei tudo o que eu preciso saber, não preciso mais ouvir nada, como se já estivéssemos perfeitamente obedientes e fiéis ao Senhor em tudo. Não. O Evangelho sempre vai nos trazer à memória aquelas coisas que eventualmente já ouvimos, mas que às vezes saíram pelo outro ouvido. Aquelas coisas que não gastamos tempo meditando, refletindo, encharcando a nossa alma e o nosso coração com verdades que devem ser vividas. E aqui mais uma aplicação, eu não posso deixar de falar sobre essa questão das autoridades. Nós sabemos que, como cristãos, a nossa primeira lealdade é a Jesus. Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Rei. Mas ainda assim o texto nos convoca a obedecer nosso governo e os nossos líderes também. Eu sei que talvez essa mensagem seja difícil em dias que parece haver divisão de ideias, divisão política muitas vezes entre os nossos governantes, e eles não estão regendo com unidade de pensamento, não estão regendo com harmonia. Mas ainda assim, nós devemos buscar atender aos apelos de tudo aquilo que for lícito, que for sensato, que não ferir a nossa consciência e nem for contra o Evangelho, porque a palavra de Deus nos convoca a isso. Lembre-se que a Bíblia diz para a gente não fazer somente isso, mas também a orarmos pelos magistrados, a orarmos pelas autoridades, para que eles tenham sabedoria em como reger o país, como reger a nossa cidade, e tomem decisões que de fato protejam a igreja, protejam o povo de Deus e protejam a população em geral. Mas que eles também, lembre-se disso, que eles também reconheçam a autoridade do Senhor e que eles jamais tentem tomar sobre si o poder de Cristo na vida da igreja. Ou seja, nós estamos aqui vivendo uma dinâmica interessante nesse momento de coronavírus, com decretos que não são muito fáceis de lidar. Mas lembre que você deve orar pelas autoridades, não somente fora da igreja, mas dentro da igreja também, para que todas as decisões que os pastores, líderes, presbíteros tomarem sejam decisões acertadas e assertivas dentro da sabedoria divina. Mas veja que, além desse lembrete da prática de boas obras, nós em segundo lugar temos aqui agora um contraste que essas boas obras devem criar em nós. A partir do versículo 3, Paulo está criando aqui um contraste entre isso que Deus espera deles agora e o passado deles, a vida pregressa, de onde tanto ele, Paulo, como Tito e os gentios vieram. Veja o que ele diz no versículo 3, pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Veja que Paulo, apesar de estar falando aqui no passado, ele está descrevendo um problema com o qual os cretenses ainda estão lidando. Algo que ainda, de alguma maneira, está fazendo parte da natureza deles. Em vez de serem, nesse momento, um povo cheio de santidade, um povo semelhante a Cristo, eles estavam fazendo o oposto. Eles estavam sendo tolos, em vez de sensatos, como o texto diz. Eles estavam sendo desobedientes, em vez de submissos. Eles estavam sendo desgarrados, ou enganados e escravizados por todo tipo de paixão e prazer, em vez de ser um povo autodisciplinado, um povo que exerce o domínio próprio, em vez de ser um povo pronto para toda boa obra.
Eles eram caracterizados, desde o capítulo 1, pela malícia e pela inveja. Como ele diz aí, odiosos e odiando-se uns aos outros. Que coisa terrível! Em vez de serem pacíficos, de serem atenciosos, de serem humildes, era um povo que estava mergulhado na prática do mal. O que Paulo está fazendo aqui, meus irmãos, em vez de descrever somente os cretenses, ele está descrevendo a existência brutal de todas as pessoas que estão separadas de Deus. A verdade dolorosa é que fora de Deus, é assim que as pessoas são. Elas se degeneram por completo, elas se tornam animalescas, e a sua cegueira espiritual e essa maquiagem social as impede de ver isso. Um comentarista da história da igreja, falando sobre esse texto, ele diz o seguinte: muitas vezes o verniz da civilização moderna obscurece a verdade sombria de quem nós somos. Mas assim que aparece a menor rachadura na superfície da sociedade, logo revela-se a realidade por trás da fachada. Em outras palavras, meus irmãos, nada como uma boa crise para revelar quem nós verdadeiramente somos, não é mesmo? Veja que aqui Paulo diz que esses cretenses optaram por seguir uma vida de prazer e cediam a todo desejo sensual. Mas isso, ele diz, acaba levando à escravidão. Muitos pensam que a verdadeira liberdade consiste em fazer o que eles bem entendem, não é mesmo? Tem muita gente que tem essa definição de liberdade. Eu não vivo pela cabeça dos outros. Eu sou dono do meu destino. Sou dono do meu próprio corpo, minhas regras, por aí vai. Mas essa pessoa ela não é mais livre do que as outras. Pelo contrário, ela é totalmente escrava dos seus impulsos. Esse caminho leva ela a uma vida servil, a um vício de sempre precisar saciar aquilo que o seu corpo dita. Veja que Pedro, o apóstolo, afirmou lá na sua segunda epístola que os falsos mestres, eles eram assim. Eles prometiam liberdade aos seus ouvintes, mas eles mesmos eram escravos da corrupção. 2 Pedro 2,19. Nós precisamos reconhecer esse problema da nossa natureza e lutar contra essas tendências. Esse é um chamado para nós, que nós lutemos ativamente contra o pecado e vivamos em lugar do pecado as boas obras. Veja, o pensamento de Paulo aqui, sem sombra de dúvida, é de que agora essas boas obras, os bons comportamentos, obedecer à autoridade, não difamar, ser pacificador, são aquelas coisas que vão adornar o Evangelho, que vão tornar o Evangelho atraente a outras pessoas. Meus irmãos, o comportamento cristão na sociedade sempre foi de extrema importância para o progresso do Evangelho em toda a história da igreja. Quando a gente olha para a igreja do primeiro século, a situação dos cristãos sob a perseguição do Império Romano. Mas o que é impressionante é que os imperadores romanos ficavam absortos, pasmos, com o comportamento dos crentes em todas as circunstâncias. Aqueles que buscavam o bem público, aqueles que não difamavam, a ponto de Constantino depois reconhecer o cristianismo como uma espécie de religião oficial. Isso é bom, mesmo quando isso exige de nós o nosso sangue, o nosso sacrifício, como Tertuliano, pai da igreja, certamente afirmou que o sangue dos mártires é a semente da igreja. O testemunho vivo da igreja representa Cristo e leva outros a enxergarem a realidade de Cristo. E nós experimentamos isso, não só nas coisas grandes, mas também nas coisas pequenas, nos testemunhos menores. Eu estava lendo o testemunho de um comerciante que era um homem muito mundano e sem Deus. E esse homem foi finalmente, gloriosamente convertido pelo Senhor. E quando perguntaram a ele qual que havia sido o meio especial da salvação desse homem, ele respondeu o seguinte: o meio pelo qual Deus me converteu foi o exemplo de um dos meus funcionários. Esse jovem era alguém
cuja religião estava em sua vida e não somente na sua língua. Ele não era o tipo de cara que bendizia a Deus de um lado e falava mal dos seus semelhantes do outro. Uma vez, quando eu proferi um juramento vão, e esse homem continua dizendo, esse jovem nunca me reprovou, mas eu podia ver como aquilo doía profundamente nele. Ou quando normalmente eu tinha ataques de raiva e me comportava de maneira violenta. Embora esse jovem não me dissesse palavra alguma, eu podia ver nos seus olhos quão dolorosa era essa cena para ele. Meu respeito por ele me levou a me conter na presença dele e gradualmente romper com esses hábitos. De fato, esse jovem, embora nunca tenha falado uma palavra comigo sobre religião, passou a exercer uma influência sobre mim maior do que qualquer outro ser humano. Eu devo mais a ele do que a qualquer outro, pela esperança da vida eterna, que hoje gozo no meu Senhor Jesus Cristo, e no qual eu me alegro. Meus irmãos, eu não estou dizendo que nós não precisamos pregar o Evangelho com palavras, pois nós precisamos. Mas o nosso Evangelho precisa ser reforçado com o testemunho de uma conduta irrepreensível, porque o mundo está observando isso. O mundo observa a maneira como falamos, como nos portamos nas mídias sociais, as opiniões que compartilhamos. E eles estão tentando fazer sentido de unidade, de integridade entre aquilo que dizemos crer e a forma como vivemos. Veja que Paulo está convidando cada um de nós a largarmos o velho homem, o homem do passado que vivia de forma brutal, de forma animalesca, para sermos agora um novo homem. E eu te pergunto, de onde vem a motivação para nós fazermos isso? De onde vem a força, o poder, a capacitação para sermos essas novas pessoas? Será que é somente termos uma boa ética? Sermos politicamente corretos? Não. Isso é o que o mundo pensa. Nesse nosso último e terceiro ponto, nós vemos que a motivação para as boas obras está na obra de Jesus. Veja que tudo isso agora para Paulo, que ele era no passado, e os gentios eram no passado, mudou quando Deus manifestou, como ele diz agora, no versículo 4, a sua benignidade. O nosso Salvador, ele diz, demonstrou o seu amor para com todos. Meus irmãos, algo aconteceu nas nossas vidas, algo que fez toda a diferença. Essa bondade, essa benignidade, essa graça de Deus foi manifesta a nós, como ele diz no versículo 5, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia. Veja que até esse versículo anterior a gente poderia ter a impressão de que o homem é o único agente ativo em toda essa responsabilidade de boas obras. Mas não. Agora fica bem claro que ele é meramente o destinatário quando se trata da capacitação para servir a Deus. Deus é o ator, Deus é o agente ativo, e ele decidiu agir assim, bondosamente para com o homem, não por causa das obras de justiça que os homens pudessem praticar. Essa expressão obras de justiça é uma linguagem muito veterotestamentária, tem muito a ver com o Antigo Testamento. O tipo de obra derivada da lei, as obras de justiça que a lei demanda dos homens. A Bíblia é bem clara que em nossa condição natural de pecadores, de rebeldes, as obras da lei que hoje realizamos são pífias, são incapazes de nos salvar, pois nós mais quebramos a lei do que cumprimos. Essa é a nossa inclinação natural, nós somos tortos por natureza. Nossas obras não poderiam alcançar para nós nenhum crédito perante o Senhor, mas a misericórdia de Deus, ele diz no versículo 5, esta nos salvou, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Meus irmãos, hoje é domingo da ressurreição,
Isso significa que foi manifesto no tempo e na história aquele que era a própria encarnação da graça e da misericórdia do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Paulo não utiliza essa linguagem à toa. Ele sabe que os cretenses lidavam com os seus governantes, com os seus imperadores, mas eis que é manifesto o Rei, aquele cujo cetro é superior a qualquer governo e coloca todos os governantes no seu devido lugar. Este Rei reina sobre nós ao ter entregado a sua própria vida e nos ter salvado da nossa condição terrível na qual nos encontrávamos. E agora esse Rei gerou em nós um novo lavar, um novo coração, é o que ele diz, um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Veja a descrição agora de todo o Deus trinitariano nessa obra, desse Deus trinitário. O Pai que decretou a salvação dos homens, o Filho que veio executar essa salvação, mas o Espírito Santo que aplica em nossos corações essa lavagem, essa regeneração e essa renovação. Veja que a linguagem aqui de um lavar regenerador, ela é muito interessante, principalmente em associação ao que ele diz no versículo 6, quando ele diz que Cristo derramou sobre nós ricamente essas coisas. É uma linguagem que alude, se você lembrar bem, ao Pentecostes, ali no capítulo 2 de Atos, quando os discípulos estavam reunidos após a subida do Senhor Jesus Cristo. Passado alguns dias, eles estavam reunidos por ocasião dessa festividade judaica e estavam em oração quando de repente, naquele momento, Deus decidiu derramar sobre eles línguas como de fogo. O Espírito Santo foi intensificado na vida da igreja, de tal maneira que ali eles passaram a falar em outras línguas e anunciar as grandezas de Cristo nas línguas daqueles nativos estrangeiros que estavam por ali, mesopotâmios, persas, medos. Ou seja, era aquele sinal, aquela presença do Espírito Santo, era sinal de que agora os gentios estavam sendo claramente envolvidos na obra de salvação de Deus. Meus irmãos, à medida que esses gentios criam no Evangelho, que eles iam se convertendo dos seus maus caminhos, uma vez eles perguntaram para Pedro: Pedro, agora que cremos, o que devemos fazer? Pedro disse: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus. O batismo com água é um símbolo da lavagem interior, ou seja, esse batismo do Novo Testamento, da Nova Aliança, é um símbolo externo de uma realidade interna, invisível aos nossos olhos, mas que Deus realiza. Deus nos regenera internamente, Deus nos lava de todo o nosso passado, de todo o nosso pecado, e Ele o faz por meio do Espírito Santo. Meus irmãos, que maravilhosa mensagem! Isso aqui está cumprindo aquilo que nós lemos hoje pela manhã, lá em Ezequiel. No capítulo 16, nós lemos sobre aquele momento que Deus reconhece a situação terrível do povo de Israel, um povo que havia abandonado os caminhos do Senhor, profanado o templo, idolatrado. Mas Deus havia prometido que chegaria um dia que Ele colocaria um coração novo no seu povo. O Espírito seria derramado sobre eles, foi o que Ele falou lá em Ezequiel. De tal maneira que isso agora seria algo irrevogável, imutável e cheio de esperança, como ele diz agora no versículo 7, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Meus irmãos, quando Jesus Cristo veio a este mundo e viveu uma vida perfeita, e pregou toda a verdade, e morreu naquela cruz por nós, e ressuscitou dentre os mortos, era uma ação do próprio Deus, vindo a este mundo, no orfanato no qual nos encontrávamos, sem pai, sem pastor, perdidos como ovelhas nesse mundo. Ele veio, e Ele começou a
escolher os seus filhos, ele falou: eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero aquela ali, aquele pequenininho, aquele grandão, aquele velho, aquele jovem. Ele começou a escolher filhos para si e arrancá-los do orfanato do pecado e lhes dar nome, sobrenome, identidade e família para viver. Ele nos adotou e nos tornou herdeiros e nos justificou por graça e nos deu a esperança da vida eterna. Ele fez tudo isso para que fôssemos solícitos na prática de boas obras. Você consegue perceber o contraste entre o antes e o depois? Você já viu aquelas propagandas do antes e do depois? Quando a pessoa ela aparece antes e fala: nossa, no passado eu estava tendo problemas com o meu peso, eu não tinha disposição para trabalhar, mas aí eu comprei a Elliptical Cycle 2000. E agora eu acordo cedo, eu preparo café para as crianças, preparo café para o marido, eu vou caminhar no parque, eu levo o cachorro para passear, e tudo isso antes de ir para o trabalho. Quando eu chego no trabalho, as pessoas nem conseguem me conter de tanta energia que eu tenho. Tudo porque eu comprei a Elliptical Cycle 2000. Meus irmãos, nesse momento, você não comprou nada para te tornar melhor. Foi Cristo que comprou pelo sangue dele algo para que você seja diferente. Há um antes, mas há um depois também. Quem é você depois? Quem é você? Será que você consegue olhar para a sua vida agora e ver alguém que foi ressuscitado dos mortos para viver uma vida para Cristo, de tal maneira que não seja mais você quem viva, mas Cristo vive em você, e a vida que você vive agora na carne, você vive pela fé no Filho de Deus? É para isso que nós fomos salvos. Essa é a mensagem de esperança. Não há desculpa, não há pretexto, não há obstáculo que deva nos impedir de viver exatamente essa vida agora, até o dia que o Senhor decidir nos levar para si. Porque quando Ele nos levar, nós continuaremos servindo e vivendo para Deus por toda a eternidade. Muitas vezes nós não fazemos essa associação entre uma boa cidadania na terra como reflexo de uma boa cidadania para o céu. Justamente porque você é um cidadão nos céus, um peregrino de Deus, você deve fazer o melhor que está ao seu alcance dentro de todas as oportunidades que o Senhor está lhe dando agora. Porque Jesus Cristo mudou o seu viver. Tem um cântico, e eu encerro falando sobre isso. Tem um cântico que diz exatamente isso. Um cântico de um compositor brasileiro de algumas décadas atrás que diz: Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Pois Jesus Cristo mudou o meu viver. O amor eu só conhecia em canções que falavam de ilusões. Mas tudo agora é diferente. Cristo fala a toda a gente. Pois Cristo deu-me o seu amor. É isso, é isso. Eu encerro dizendo, e fazendo talvez um desafio a você, uma proposta a você para essa semana. Nessa semana, nas mídias sociais, começou um trend novo, uma campanha nova. As pessoas estão postando vídeos com a hashtag Jesus Changed My Life, ou Jesus Cristo mudou o meu viver. E elas estão aproveitando esta época de Páscoa para dar o seu testemunho pessoal, para dizer de que maneira Cristo mudou a sua vida e qual é a esperança que existe no coração dela agora e de como ela vive para Jesus. Elas estão dando os seus testemunhos pessoais, na esperança de que essas mensagens saturem a internet e as pessoas possam entender, nessa oportunidade, nessa ocasião, qual é a verdadeira esperança. Eu gostaria de desafiar você a fazer algo desse tipo. Talvez você poderia essa semana fazer um pequeno vídeo. Você talvez seja um desses que posta vídeo para tudo. Fazer um pequeno vídeo contando de que maneira Jesus Cristo mudou o seu viver. Como foi que você ressuscitou dos mortos? Qual é a sua esperança? O que Deus fez de prático na sua vida? Você pode fazer isso. Você pode talvez fazer um vídeo, você pode escrever e colocar esse testemunho em algum lugar. Você pode mandar uma mensagem para a sua família. Você pode fazer um culto doméstico no seu lar, no qual você vai ler a palavra de Deus e compartilhar como essa palavra tem ressoado e mudado o seu ser. Você pode fazer isso. Eu desafio você a fazer isso essa semana. Eu vou fazer. Eu vou fazer o meu próprio vídeo essa semana e compartilhar o meu testemunho. Eu quero fazer parte
de um movimento de crentes que estão dispostos a não se envergonhar do Evangelho, mas declarar em alta voz que ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, como o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Nós, os justos, vivemos por fé, porque fomos justificados pela graça de Deus. Esse é o seu emprego. E me permita dizer, você não é um estagiário, você não é um trabalhador temporário, você foi efetivado, contratado para toda a eternidade. Que Deus te capacite a ser intrépido, corajoso a respeito dessas coisas. Hoje à noite falaremos um pouquinho mais sobre coragem e intrepidez, mas que nós entendamos que a nossa salvação é para que sejamos cumpridores de toda boa obra. Deus nos abençoe nesse domingo da ressurreição. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque a ressurreição é um marco de tudo aquilo que veio antes, para tudo aquilo que agora vem depois. A encarnação do justo Filho de Deus, que viveu entre os homens, cumpriu a lei de Deus perfeitamente, não houve pecado nele. Cumpriu toda a obediência ativa e também agora passivamente recebeu na sua carne as transgressões e maldições que eram imputadas contra nós. Se tornou maldito no madeiro, para que agora, uma vez satisfeita a ira de Deus, uma nova justiça nos fosse imputada. Senhor, obrigado porque o nosso Mestre ressuscitou dentre os mortos, e essa é a mensagem que ecoa e reverbera pelos 4 cantos do mundo nesta manhã. Obrigado, Senhor, porque também ela transforma quem nós somos. Porque agora nós podemos, à luz dessa doce misericórdia que se manifestou a nós, podemos agora apresentar os nossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é uma vida inteira de culto ao Senhor. Senhor, ensina-nos neste momento em que invocamos os benefícios da ressurreição de Cristo. Ensina-nos a não nos conformarmos a este século, mas temos a nossa mente transformada, para que experimentemos qual seja boa, qual seja agradável e a perfeita vontade de Deus, na prática de boas obras. Senhor, ajuda-nos a sermos este povo embaixador do reino de Deus, em nome de Jesus. Amém. Nós hoje pregamos apenas a primeira parte desse capítulo 3 de Tito, até somente o versículo 7. Na semana que vem nós continuamos a partir do versículo 8 até o final do capítulo, mas eu li tudo para que nós pudéssemos ter um contexto deste sermão e desta mensagem para nós. Deus te abençoe. Nós vamos agora cantar ao Senhor. Nós vamos pedir que Ele cumpra exatamente aquilo que Ele prometeu fazer por meio do Espírito Santo ao nos encher. Vamos cantar isso.